Eu sou o Cristóvão Teza, sou escritor, estou lançando o livro Professor, que é o meu 13º trabalho de ficção, romance, né? Eu sou basicamente um romancista e esse é o meu mais recente trabalho. Cristóvão, um prazer novamente lançar seus livros, né? Que na verdade a gente tem caminhado junto ainda com outros trabalhos. Eu queria que você fizesse, Cristóvão, como a gente combinou, um breve apanhado assim da sua trajetória. Bom, eu sou um escritor formado fundamentalmente nos anos 60. Eu quero dizer com isso que foi a época que passei da infância para a adolescência para a idade adulta, exatamente naquele período de grandes transformações no Brasil e no mundo, que foi a década de 60, o início da década de 70, em todas as áreas, praticamente todas as áreas, né, política, social, cultural. Eu absorvi desses anos 60, quando eu decidi ser escritor, eu lembro dos 13, 14, 15 anos, eu já tinha a firme decisão de me dedicar à literatura, um certo espírito de revolta do tempo contra tudo e contra todos, e recusei o que seriam os caminhos naturais da época de fazer universidade, fazer curso, estudar, porque eu achava que a universidade iria me destruir como escritor. Até hoje não tenho minhas dúvidas se eu estava certo ou não com relação a esse medo do ensino convencional. Eu sou fundamentalmente um escritor que passou a vida buscando meios de sobrevivência, quer dizer, meios para conseguir trabalhar a minha literatura. Final dos anos 70, 77, eu finalmente fiz o vestibular, entrei para a universidade, começou uma nova fase da minha vida, comecei a estudar letras e acabei me tornando professor, né? As pessoas, se abrir os classificados, tem lá, precisa-se de dentistas, médicos, engenheiros, tudo quanto é tipo de advogados, mas nunca aparece assim, contrata-se um romancista, né? Paga-se bem. Começa pagando a própria edição, no mimeógrafo, fazendo aquelas cópias, depois consegue uma cooperativa de autores que publicam alguns livros e vão todos à falência, que não é? A vontade de escrever é que coloca a gente num determinado caminho com relação a um trabalho que não é propriamente solicitado pela sociedade. Finalmente consegui ser publicado por uma grande editora, que foi a Brasilense, que lançou o Romance Trapo, em 1988, que teve uma boa repercussão crítica, aliás, excepcional para a época, e que me lançou nacionalmente. Eu consegui ter acesso às editoras grandes. E depois, em 2007, eu publiquei um livro que mudou de novo radicalmente minha vida, que foi O Filho Eterno, que foi um sucesso inesperado, e que me permitiu abandonar, sair da universidade e agora viver, não propriamente de direitos autorais, mas do livro e seus derivados, quer dizer, de eventos, né? Esse é outro aspecto também que mudou bastante no Brasil, entre o que era o espaço do escritor nos anos 80, 70, 80, 90, da minha formação e dos meus primeiros romances, e hoje, ou seja, houve uma mudança radical. Hoje é muito mais espaço, muito mais ressonância. O país mudou também substancialmente, quer dizer, o fato da urbanização nossa, a base de leitores, ela aumentou. Não é nenhuma maravilha ainda, mas é bem melhor ou diferente do que era naqueles anos. A mudança da era da televisão para a era da internet também foi uma outra revolução marcante. O Brasil foi civilizado ali, entre aspas, durante os anos 70, 80, 90, fundamentalmente pela televisão. E a televisão é pura oralidade, né? Não se lê nada vendo televisão. A internet é um monitor em que qualquer página que você abra tem coisa escrita. Ela é um estímulo à leitura e à escrita permanente, que exige a qualificação da leitura e a qualificação da escrita. Isso deu outra direção à cultura audiovisual. Quer dizer, foi uma revolução que está em pleno curso. A gente está exatamente vivendo esse momento, essa transformação. E a literatura pegou uma carona nisso aí, né? Ela foi favorecida pelo advento da internet, pelo trânsito de informação que permite, ou seja, pelo descentramento que ocorre para o escritor. Antigamente você tinha que ir morar em São Paulo ou Rio, ou você desaparecia. Quer dizer, hoje você está em toda parte, você está em toda parte. Então mudou esse panorama. Era para falar de mim, mas eu acabei falando mais das circunstâncias aqui de que eu vivia. Eu vivi essas passagens e fui amadurecendo o meu trabalho livro a livro,
tentando responder a questões que se apresentavam para mim em cada momento da minha vida. Desde os primeiros, lá, o Terrorista Lírico, A Cidade Inventada, depois, num segundo momento, com Trapo, final dos anos 80, Juliano Pavolini, A Suavidade do Vento, Uma Noite em Curitiba. Depois, uma outra fase começou com o Breve Espaço entre Cor e Sombra, em 98. Escrevi depois O Fotógrafo, em 2004. Foi dando uma outra direção para a minha literatura. O Filho Eterno. Depois publiquei alguns livros de passagem, uma autobiografia literária que chama-se o Espírito da Prosa, e um livro de contos, Beatriz, e finalmente este que eu estou lançando agora, que é o Professor, que eu considero o meu livro mais maduro, né? Mas eu queria continuar nesse arranjo aí, antes de entrar no Professor, que é aproveitar a história da hipótese do Bin Laden e falar, você contar para a gente essa coisa interessante que foi a forma que você conseguiu de tornar vivo os livros que, em hipótese, estavam mortos, né? Que é através da internet. A internet foi uma coisa fantástica, né? Eu acho que o advento do livro digital é uma coisa sensacional, o que cria vários problemas. Assim, em geral, há áreas que reagem ao livro digital, às vezes com a falsa questão de que o livro digital vai destruir o livro de papel, que o livro de papel é mais bonito, é melhor, é mais gostoso, etc., né? Como se fosse uma questão verdadeira. Claro que o livro de papel é invencível. O livro de papel é o objeto mais perfeito do mundo, não vai ser substituído pelo livro digital. Mas o livro digital é uma outra hipótese, quer dizer, uma alternativa que você tem à circulação do livro, da literatura, da informação escrita, e que universaliza instantaneamente o acesso. E aí eu comecei a colocar na rede livros que estavam mortos, que estavam na Amazon. O primeiro começou pela minha tese de doutorado, que preço baratinho, né? Para baixar, fiz uma capa. Vendendo? Não, vende regularmente, quer dizer, vende 4, 5, 6 por mês, o que é extremamente razoável numa tese de doutorado, altamente especializada para a área acadêmica, né? E, obviamente, o usuário de e-book, de livro digital no Brasil, é uma faixa muito pequena ainda da população, não é muita gente que trabalha com isso aí, mas eu acho que tende a aumentar. A hora que você universalizar isso aí na escola, o potencial que você tem de colocar coisa ali dentro é infinito. Cristóvão, vamos para o livro. O professor é o ex-professor? O professor é a figura dele, do Eliseu, que vai receber uma homenagem na universidade. No fundo, é um livro de um tema de família, né? Ele tem a relação com a mulher dele, a mulher que mora em condições misteriosas, o problema terrível com o filho, que mora nos Estados Unidos e que odeia o Brasil, a paixão que ele teve por uma doutoranda que defendia uma tese sobre língua brasileira e que o apaixonou, porque ele mesmo se reconhece um professor, não um professor brilhante, um grande scholar, mas sem grande centelha de imaginação. E a estrutura do livro é muito simples, é uma manhã, né? Ele acorda, toma café, toma banho e sai para ir receber a homenagem dele. Mas o tempo todo ele vai lembrando cacos de lembranças, vai retomando fragmentos da memória que vão recompondo a vida dele num vai e vem assim, de referências, e que o leitor vai montando esse quebra-cabeça. E como é que você colocou, fala um pouquinho sobre essa história de você colocar como pano de fundo esses acontecimentos históricos brasileiros? A representação da realidade, para mim, sempre foi um ponto-chave do meu estilo, da minha maneira de ver o mundo, né? E nesse livro eu senti necessidade de ir pontuando a narrativa com referências da história do Brasil que vão aparecendo. Eu fiz uma pesquisa bastante extensa, assim, do Estadão, por exemplo, que hoje está todo digitalizado. Você lê jornal dos anos 40, 50, é uma delícia aquilo lá, né? E o que aconteceu no dia 3 de julho de 1957, e pontuar fatos da vida do professor com fatos da história do Brasil que foram significativos, momentos significativos. Então, esses fatos são uma espécie de contraponto para dar dimensão concreta à figura do Eliseu, né? Como é que foi esse crescendo do profissionalismo para chegar na forma que você escreveu esse livro? Você me disse que escreveu todo dia durante um ano. Sim. Fala disso. Eu acho que são duas coisas que
contribuíram para essa mudança de perfil da situação do escritor. Uma delas, o plano econômico. Ali começou um processo de modernização do país que coincidiu com vários outros aspectos. O advento da internet, o começo da digitalização do país, o sistema de telefonia, quer dizer, houve toda uma infraestrutura que começou a mudar e a vontade política a partir de principalmente, eu acho que o miolo começou ali com a Lei Rouanet, com as políticas de renúncia fiscal que possibilitaram eventos literários, feiras, flips, digamos, começou com a Flip, né, já no ano 2000, acho que foi 2000 e pouco, que foi o começo da Flip, de maneira que hoje, em toda semana, em algum lugar do Brasil, está tendo um evento literário. E depois a internet, que possibilitou uma circulação da informação literária como que era impensável nos anos antigamente. Você não falou como é que foi o processo de redação. Desculpa. Fiquei trabalhando direto, foi assim, de janeiro a novembro, eu trabalhei todos os dias, de segunda a sexta, com pouquíssimas interrupções. Eu acho que só viajei para fora, para Frankfurt, não teve uma vez para Belém, e fiquei o tempo todo em Curitiba. E das 9 ao meio-dia, escrevo 3 horas por dia, em casa, não consigo escrever em aeroporto, escrever de passagem, não dá. Preciso estar bem tranquilo, bem descansado. E assim eu fui tocando o livro, ele foi avançando solidamente. E era um trabalho, foi o meu livro mais difícil do ponto de vista composicional, porque era fácil eu me perder ali, né? De você manter o tempo todo aquela relação da memória e você ir segurando o leitor naquele fio narrativo central que era a manhã dele. Todo escritor é, antes de mais nada, a sua pedra filosofal do trabalho de escrever é ler, né? Quer dizer, é lendo a leitura que nos torna escritores. Ele tem que ter essa noção da história da literatura, né? Da história da palavra escrita. E a leitura é fundamental. Quer dizer, só há um conselho para o escritor: leia bastante. Mas foi um livro que me deu um imenso prazer escrever. Eu estava muito feliz. Eu fui ficando com você e ficar com pena quando estava chegando ao fim. Eu sabia que o livro ele estava já fechando a história dele. Mas crônicas você escreve em hotel, né? Não, crônicas escrevo em hotel. Eu sou cronista lá na Gazeta do Povo, que é o jornal lá do Paraná, né, lá de Curitiba. Assino toda terça-feira, da página 3. E aí sim, a crônica é uma coisa tardia. Eu comecei a ser cronista aos 50 e poucos anos. Me convidaram, nunca tinha experiência em jornal. É uma coisa muito difícil, é o meu texto mais difícil, é crônica. Na crônica você tem, o espaço do jornal tem certas exigências muito práticas, muito diretas, que a literatura não tem. Quer dizer, você escreve um romance, escreve para mim mesmo. O teu leitor é um leitor abstrato, né? A imagem que você tem do que você escreve, que você gostaria de ler. No jornal você tem que pensar no leitor real mesmo, o leitor do jornal. O jornal tem também a questão do espaço do jornal, é muito específico. Você não pode escrever o tempo todo o que você quiser, né? Você tem lá aqueles 2.800 toques, 3.000 toques para o texto. Tem o assunto do dia. Há uma série de limitações do texto do jornal que são um desafio para quem trabalha com a ficção. São linguagens bastante distintas, embora eventualmente na crônica você possa usar a linguagem literária. Alguns pouquíssimos cronistas realmente fizeram, Rubem Braga, etc., literatura no sentido assim estrito da palavra, de usar o gênero como muito próximo do poema, da poesia, do poema em prosa, etc. Mas a crônica, a grande massa de cronistas realmente é um gênero híbrido. É um pouco jornalismo, é um pé no fato real, um pouco de imaginação, um pouco de literatura. A crônica, o sujeito está tomando café, abrindo o jornal, é como uma conversa entre amigos. Tem que ter isso aí você custa a ter essa sensibilidade, no meu caso, né? De perceber quando você erra a mão, quando você é grosseiro, quando você... Então, isso eu fui me educando como cronista até você pegar esse jeito de conversa fiada com estilo. E a leitura é fundamental, quer dizer, só há um conselho para o escritor: leia bastante.